Dos irmãos, queridas irmãs, hoje domingo, 20 de novembro, e hoje nós celebramos a festa de Cristo Rei do Universo. É o nosso último domingo do ano litúrgico, porque no próximo domingo já entramos nesse novo tempo litúrgico, no domingo do Advento. Então hoje é um dia para celebrarmos de modo particular esse dia tão importante, esse Cristo Rei do Universo. E hoje também encerra o nosso retiro em Imperatriz com os nossos irmãos de aliança, esse tempo forte. Então demos graças por todos aqueles que beberam, que puderam fazer esse encontro vivo com Jesus neste final de semana. Então todas as graças, todos os frutos colhidos a partir também da evangelização dos nossos irmãos. A nossa regra de vida hoje é o artigo 367. O zelo da nossa comunidade pela salvação das almas. Nossa comunidade deve fomentar o mesmo amor e zelo de Cristo pelas almas. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Para nós, trata-se de desejar e comunicar aos outros a alegria e a liberdade interior de se saber amado, o desejo de amar e de se tornar instrumento de reconciliação e de alegria. O missionário é impelido pelo zelo das almas, que se inspira na própria caridade de Cristo, feita de atenção, ternura, compaixão, acolhimento, disponibilidade e interesse pelos problemas dos outros. O amor de Jesus penetra em profundidade. Ele, que sabia o que há em cada homem, amava a todos para lhes oferecer a redenção e sofria quando esta era rejeitada. Deus busca hoje para si almas consagradas, prontas para a aventura da santidade, prontas para arriscar tudo e perder tudo, para ganhar almas para Cristo. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Para preencher o abismo que separa os homens de Deus, a caridade que está no coração da Trindade gera missionários. Na sede que tem das almas, eles dão tudo e para sempre a Cristo e a Igreja. Está aqui a chave da vida consagrada. Seja no celibato, seja para as famílias que deixaram a sua independência e carreiras humanas pelo reino. Após uma formação e um engajamento temporário, é o engajamento por toda a vida. De um lado, temos o chamado dos homens para os homens, no plano horizontal. Do outro, um chamado de Deus para as almas dos homens. Este chamado brota da mesma compaixão e suscita a generosidade no dom de si. É tão útil fazer um discernimento sobre a vocação. Mas a vocação missionária e comunitária vem do alto. Nicodemos, é-te preciso nascer do alto. A vocação é dada numa verdadeira efusão do Espírito, onde tudo se volta para Deus. Assim, foi a graça de Natal de 1886 para Teresa Martin aos 13 anos e meio. Senti a caridade entrar no meu coração, a necessidade de me esquecer para fazer a alegria, e desde então fui feliz. Aquele que tem o coração tocado, Deus pede então tudo para sempre, e isto gera um missionário ou uma missionária. Então, a gente vê hoje na nossa regra de vida que o nosso fundador vai nos exortar a ter um zelo pelas almas, um zelo da evangelização, um zelo que arrasta, um zelo que cuida. E é tão bonito ver hoje nesse artigo da nossa regra de vida esse testemunho de Santa Teresinha, que sente o coração dela arder na caridade, a necessidade de esquecer dela mesma para cuidar e gerar as almas. Então hoje você é convidado também a fazer esse mesmo movimento que Teresinha fez na graça de Natal, esquecermos de nós mesmos para cuidarmos dos outros, para evangelizarmos, que o nosso coração seja ardente de evangelização, que ninguém ao nosso lado passe despercebido, que ninguém ao nosso lado não fique sem ser evangelizado pelo nosso testemunho autêntico ao qual nós somos chamados a viver. A leitura de hoje, a primeira leitura é 2 Samuel. Então, todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram:
Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E o Senhor te disse: és tu que apacentarás o meu povo Israel, és tu quem serás chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois até o rei em Hebrom, e o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebrom, na presença do Senhor. E eles ungiram Davi como rei em Israel. Então a leitura de hoje é muito clara, né? Vai falar dessa eleição de Davi como rei desse povo, mas o Senhor também que convida ele a apacentar o rebanho. Então hoje somos chamados a apacentar também o rebanho que nos é confiado. E eu te pergunto, qual é o rebanho que te é confiado hoje? É o rebanho da tua casa? É os teus filhos? É o teu esposo? É a tua esposa? Para nós da comunidade, qual é o rebanho que te é confiado? Você que é pastor, ou você que simplesmente é responsável de um serviço, é o teu irmão de comunidade, é o teu irmão que está ao lado. Então hoje o rei Davi, ele é eleito nessa leitura e ele é convidado a apacentar o povo de Israel e o povo que reconhece ele como chefe e pastor. O salmista hoje, o Salmo 121. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm, as tuas portas, Jerusalém, para onde sobem as tribos do Senhor. É uma razão para Israel celebrar o nome do Senhor, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Então, esse salmo de hoje que vai falar do salmo justamente da alegria que o salmista nos convida a habitar na sua casa. Então, hoje somos convidados a entrar nessa alegria, porque nós habitamos na casa do Senhor, e se você não habita na casa do Senhor, você é convidado a entrar na alegria daquele que busca, que deve buscar diariamente. Hoje, domingo, é o dia de irmos à casa do Senhor e nos alegrarmos, por podermos a cada dia ou a cada domingo celebrarmos o dom da Eucaristia, celebrarmos a presença de Deus no meio de nós. A segunda leitura de hoje, Colossenses 1. Com alegria dando graças ao Pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja que é o seu corpo, ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então hoje a leitura vai falar justamente desse Cristo que é rei, a cabeça da nossa igreja, e a gente está celebrando hoje justamente a festa do Cristo Rei, lembrando que é o Senhor que tem todo o poder, né? Toda a soberania, todo o principado, toda a autoridade, tudo foi dado a Ele. Então, peçamos ao Senhor que é a cabeça da nossa igreja, que é o Cristo Senhor, Ele que é o princípio, né? O princípio, o início e o fim. Seja também Ele a reinar nos nossos corações, seja Ele o Senhor, o Rei da nossa vida, da nossa história, da nossa vocação, da nossa família. O Evangelho de hoje, Lucas 23. O povo permanecia lá a olhar. Os chefes, porém, zombavam e diziam: a outros salvou, que salve a si mesmo. Se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação?
quanto a nós é de justiça, estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres com o teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a gente vê no Evangelho de hoje justamente a misericórdia de Deus que alcança o pecador. Aqui a gente costuma dizer que é o Evangelho do bom ladrão, mas é aquele que de fato reconhece a misericórdia de Deus, mesmo estando numa condição que está, ele é capaz de crer no poder da sua misericórdia. E diante do Senhor na cruz, esse ladrão que vai reconhecer a inocência e vai reconhecer, sobretudo, a graça de Deus, que acredita no poder de Deus, que é capaz de dizer: Senhor, se de fato, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Ele não vai condenar como outro, que justamente vai dizer: se és o Cristo, se és o Filho de Deus, dá provas disso. Ao contrário, aquele que acredita na graça de Deus, ele não provoca a Deus, mas ao contrário, ele se põe disponível, ele se põe numa atitude de humildade e ele diz: Senhor, eis-me aqui, se tu quiseres, realiza a tua obra. Então hoje peçamos a intercessão desse bom ladrão que teve um coração misericordioso, que não julgou, mas ao contrário, que reconhecendo a sua humanidade, reconhecendo a sua fragilidade, pede a graça e a misericórdia de Deus, porque ele crê que o Senhor é um Deus de misericórdia, que nos ama e que não olha a nossa condição. E hoje essa festa litúrgica tão importante que a nossa igreja celebra, que é Cristo, Rei do Universo. No ano 325 ocorreu o primeiro concílio ecumênico na cidade, na Ásia Menor. Na ocasião foi definida a divindade de Cristo contra as heresias de Ário. A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, ou seja, no domingo que precedia as festas de Todos os Santos. Mas, com a nova reforma de 1969, foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Desta forma, fica claro que Jesus Cristo, o Rei, é a meta da nossa peregrinação terrena. Os textos bíblicos mudam em todos os 3 anos, para que possamos conhecer plenamente a figura de Jesus. Celebramos hoje o último domingo do ano litúrgico, chamado Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta meta foi nos indicada no primeiro domingo do Advento e hoje a atingimos, visto que o ano litúrgico representa a nossa vida em miniatura. Essa experiência primeiro nos ensina e depois nos recorda que estamos a caminho ao encontro com Jesus, o esposo que virá como Rei e Senhor da vida e da história. O ano litúrgico é o símbolo da caminhada da nossa vida. Tem um início e um fim, rumo ao encontro com o Senhor Jesus, Rei e Senhor no reino dos céus. Quando entrarmos pela porta estreita da Irmã Morte, segundo São Francisco. Pois bem, no início do ano litúrgico, foi-nos indicada de antemão a meta a qual devemos dirigir nossos passos. É como se, em vista de um exame, soubermos um ano antes as perguntas. Mas isso teria sido um exame desonesto. Na liturgia, porém, este é um dom do Mestre Jesus, porque nos permite saber qual o caminho que devemos seguir, com quais pensamentos devemos seguir Jesus e qual esperança deverá nos animar. A passagem do Evangelho apresenta-nos o Rei na cruz entre 2 ladrões. Se recordarmos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, entre cantos e danças, ficamos admirados pelo modo com o qual, no fim, será apresentado no trono da cruz. E que nesse dia peçamos a graça desse Cristo, Rei do Universo, que é o vitorioso no meio de nós. Vivamos esse dia com intensidade nesse domingo, nos preparando para esse novo tempo que iremos viver, o tempo do Advento, o tempo de preparação para a chegada de Jesus no meio de nós. Que Jesus nos abençoe nesse dia e tenhamos um santo domingo.